A pressão para passar em concurso público. Como equilibrar expectativas familiares e pessoais. A preparação para concursos públicos ou vestibulares é, em muitos casos, acompanhada de uma grande pressão, seja por parte da própria pessoa ou das pessoas ao seu redor. Essa pressão para passar em uma prova pode ter múltiplas origens, como a busca por estabilidade financeira, o desejo de conquistar prestígio social ou até mesmo a realização de um sonho pessoal. No entanto, uma das principais fontes de estresse nessa jornada são as expectativas familiares, que muitas vezes podem se sobrepor às expectativas do próprio candidato, criando um ambiente de tensão e ansiedade. Diante desse cenário, surge a necessidade de encontrar um equilíbrio saudável entre o que a família espera e o que o indivíduo realmente quer e pode alcançar. Em primeiro lugar, é importante entender que as expectativas familiares geralmente não nascem de uma intenção negativa. Os pais e outros familiares, ao incentivarem o candidato a estudar e a se dedicar intensamente, muitas vezes o fazem com o objetivo de garantir um futuro promissor para ele. No entanto, essa expectativa pode, em algumas circunstâncias, se transformar em uma cobrança excessiva, gerando um peso emocional no candidato, que passa a se sentir obrigado a atender às demandas externas, muitas vezes em detrimento de suas próprias vontades e capacidades. Esse tipo de pressão pode ter impactos negativos tanto no desempenho do candidato quanto em sua saúde mental. A ansiedade gerada pela necessidade de corresponder às expectativas familiares pode, paradoxalmente, prejudicar a concentração e a produtividade durante os estudos. Quando a pressão se torna excessiva, o indivíduo pode desenvolver sintomas de esgotamento mental, como insônia, cansaço crônico e dificuldade de assimilar o conteúdo estudado. Além disso, a sensação de que está constantemente sendo avaliado por aqueles ao seu redor pode gerar um ciclo de autoexigência, no qual o candidato se torna seu próprio maior crítico, o que intensifica ainda mais o estresse. Para evitar que essa pressão se torne insustentável, é essencial que o candidato desenvolva uma comunicação aberta e honesta com sua família. Muitas vezes, os familiares não têm a real noção de como suas expectativas estão sendo percebidas pelo candidato. Ao dialogar com a família, o indivíduo pode explicar suas dificuldades, ansiedades e necessidades, o que pode contribuir para a construção de um ambiente mais acolhedor e compreensivo. Nesse processo, é importante que o candidato expresse suas próprias expectativas e limite a cobrança excessiva que vem de fora. Outro aspecto importante a ser considerado é a necessidade de o candidato alinhar suas expectativas pessoais com a realidade de suas capacidades e condições. Estabelecer metas claras e realistas é uma das chaves para evitar frustrações durante o processo de preparação. Muitas vezes, a pressão interna, aquela que o candidato coloca sobre si mesmo, pode ser tão prejudicial quanto a pressão externa. A busca por uma preparação perfeita ou a ideia de que é preciso passar em um concurso ou vestibular na primeira tentativa são armadilhas que aumentam o estresse e a ansiedade. Além disso, é essencial lembrar que o caminho para a aprovação em concursos públicos ou provas seletivas é um processo longo e que envolve tentativas e erros. Muitos candidatos demoram anos até conseguir alcançar o tão desejado sucesso. Nesse sentido, é importante que o indivíduo reconheça que a reprovação em uma prova não significa fracasso, mas faz parte do aprendizado e da construção de um futuro sólido. A capacidade de lidar com as adversidades e de aprender com os erros é um dos pilares para manter a resiliência durante essa jornada. Um exemplo comum que ilustra esse cenário é o de candidatos que decidem prestar concursos públicos com a intenção de agradar a família, mesmo sem ter um real interesse na área escolhida. Isso pode criar um conflito interno, pois, ao mesmo tempo que o candidato deseja atender às expectativas familiares, ele pode não se sentir motivado ou realizado ao estudar um conteúdo que não lhe desperta interesse. Essa falta de conexão com a área de estudo pode tornar a preparação ainda mais difícil e estressante, aumentando as chances de fracasso e de frustração pessoal. Nesse contexto, é fundamental que o candidato reflita sobre seus próprios desejos e vocações. Escolher uma carreira ou concurso apenas para agradar a família ou para atender a expectativas sociais pode ser uma decisão arriscada, uma vez que a motivação para enfrentar um processo seletivo de longo prazo precisa estar enraizada em um objetivo pessoal claro. Quando o indivíduo encontra uma área pela qual se sente verdadeiramente apaixonado, o estudo se torna mais fluido e a pressão tende a diminuir, já que o candidato estará mais conectado com seus próprios objetivos.
A saúde mental durante a preparação é outro ponto crucial para o equilíbrio entre expectativas familiares e pessoais. A pressão contínua, seja externa ou interna, pode levar ao desenvolvimento de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão. Para evitar esse tipo de desgaste, é fundamental que o candidato crie uma rotina de autocuidado, reservando momentos para lazer, descanso e atividades que lhe proporcionem prazer. O equilíbrio entre o estudo e o bem-estar é essencial para garantir um processo de preparação mais leve e saudável. Os familiares, por sua vez, também têm um papel importante nesse equilíbrio. Ao invés de pressionar ou cobrar resultados, eles podem oferecer apoio emocional e incentivo, reconhecendo os esforços do candidato, independentemente do resultado imediato. É importante que a família entenda que o sucesso em concursos ou provas seletivas é um processo gradual e que as cobranças excessivas podem ter o efeito oposto ao desejado. O apoio emocional, em muitos casos, é mais eficaz do que a pressão por resultados. Outro ponto que merece atenção é a comparação com outros candidatos. É comum que familiares, amigos ou até o próprio candidato comparem seu desempenho com o de outras pessoas que passaram em concursos ou provas similares. Esse tipo de comparação pode gerar um sentimento de inferioridade ou de inadequação, o que contribui para aumentar a pressão e o estresse. Cada indivíduo tem seu próprio ritmo e suas próprias circunstâncias, e é importante que o candidato se concentre em sua própria jornada, evitando comparações que não são produtivas. Finalmente, é preciso reconhecer que, em alguns casos, o apoio de um profissional, como um psicólogo, pode ser essencial para ajudar o candidato a lidar com a pressão. A terapia pode oferecer ferramentas importantes para gerenciar a ansiedade e o estresse, além de auxiliar na construção de uma visão mais equilibrada sobre as expectativas pessoais e familiares. O acompanhamento psicológico pode ser um diferencial para que o candidato mantenha sua saúde mental durante o processo de preparação. Em conclusão, a pressão para passar em concursos ou vestibulares é uma realidade enfrentada por muitos candidatos, e equilibrar as expectativas familiares e pessoais é um desafio constante. No entanto, com comunicação, autoconhecimento e um planejamento cuidadoso, é possível aliviar essa pressão e trilhar um caminho mais equilibrado e saudável rumo à aprovação. O importante é que o candidato tenha clareza sobre seus próprios objetivos e limites, e que busque sempre o apoio necessário para lidar com as dificuldades que surgirem ao longo da jornada. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!